Felisberto, como sua legítima esposa? Sim. Daniela Felisberto, você aceita Alexandro César Cândido como sua legítima esposa? Sim. De acordo com o que ambos acabaram de afirmar diante de mim, devo-os receber como marido e mulher. Eu, em nome da lei, vos declaro casados. Pode ser brava reconhecida. Hoje nós vamos falar de amor aqui nesse canal. E eu vim dividir um pouquinho com vocês as mudanças que aconteceram na minha vida amorosa, que era sempre uma sofrência, que era sempre um grande desafio para mim, né? Já contei para vocês o quanto eu me perdia de mim, o quanto eu perdia a minha autenticidade quando eu entrava num relacionamento. Outro problema que eu tinha muito grande dentro de um relacionamento era sempre essa troca desequilibrada. Eu sempre me sentia dando muito para o outro e recebendo menos do que eu dava. Então isso era uma coisa que me incomodava muito. E essas coisas me faziam querer ficar sozinha. Eu sou melhor sozinha do que mal acompanhada, não quero mais casar, porque pelo menos eu vivo sozinha, faço as coisas do meu jeito. Então eu tinha essa sensação que relacionamento era uma sofrência, não era legal. Para mim, essa coisa dos relacionamentos que eu vivia era final de semana, eu estava ali disponível para o outro, e o outro queria estar com os amigos, o outro tinha tempo para fazer tudo o que queria, e eu estava ali sempre me dando para a relação e sempre ficando em segundo plano nessa relação, porque eu não era prioridade dentro das relações que eu vivia. Então, assim, por muito tempo eu achei que eu não iria casar de novo, e eu não pensei que esse arquétipo que eu ativei para resolver a minha vida financeira teria impacto também na minha vida amorosa. Então, eu vou contar para vocês qual foi a conversa que eu tive com meu parceiro antes de me casar, e como foi a minha postura totalmente diferente da Daniela dos últimos 30 e poucos anos, né? Eu nunca tive uma postura como essa nos outros relacionamentos. Esse relacionamento que eu estou vivendo hoje é a primeira vez que eu agi do jeito que eu agi, e eu acho que por isso que eu colhi os frutos do relacionamento saudável que eu tenho hoje. Então, hoje eu vivo um casamento extremamente saudável. Vai fazer 2 anos em abril que eu e meu marido estamos juntos. Eu não precisei ficar implorando para ele me pedir em casamento. Inclusive, eu fui surpreendida, assim, foi uma coisa que aconteceu do nada. Antes era sempre eu que queria acelerar o compromisso, que queria que o outro me pedisse namoro, que o outro quisesse compromisso, e dessa vez eu estava num lugar totalmente diferente. Nesses 2 anos a gente não teve discussão, eu não tive nenhum final de semana que o meu marido saiu o final de semana inteiro para ficar com os amigos dele e eu fiquei sozinha em casa. Nesses 2 anos a gente não teve nenhum momento que eu gritei com ele ou que ele gritou comigo. Então a gente tem uma relação de muito respeito, né? A gente não grita um com o outro, a gente não bate boca, a gente não discute. Já tem 2 anos que pelo menos 5 vezes na semana a gente tá 8 horas da noite deitados juntos, ou no nosso quarto, ou na sala assistindo série. A gente tá sempre procurando série, né? E pelo menos uma vez por semana a gente vai no cinema para regar a nossa relação. A gente sai para jantar, a gente passa muito tempo de qualidade juntos. Então, por que eu tô falando isso, né, de 2 anos? Porque não é horas a gente tá muito bem, horas a gente está muito junto e muito grudado, e horas a gente não pode se ver. Horas a gente está num fogo e horas a gente está arrancando os cabelos e gritando um com o outro. Então, eu acho que só por isso agora eu quis trazer esse vídeo para vocês, porque vai fazer 2 anos em abril que nós estamos casados, morando juntos todos os dias, passando tempo de qualidade juntos e vivendo essa relação harmônica e principalmente, né, desse lugar aí um pouco mais maduro, mais estável e mais saudável. E o arquétipo que me ajudou a construir, e veja bem, para mim, casamento saudável, empresa saudável, canal é construção.
Lembra que eu falei no vídeo do Imperador que eu era aquela pessoa que achava que a vida ia mudar do nada, que alguma coisa do nada? As pessoas acham que isso é uma coisa que acontece do nada. O casamento saudável vai do nada, o casamento vai ficar bom. E às vezes a gente até aceita que é assim mesmo. Horas a gente tá bem, horas a gente não tá, horas a gente quer estar junto, horas a gente não tá. A gente acha que as coisas são assim, que não tem nada que a gente possa fazer que possa mudar o resultado do nosso casamento, da nossa família, da nossa empresa, o faturamento, né? A gente acha que a gente tira essa coisa assim de, não, realmente não dá para mim fazer nada, né? Tira o peso das nossas costas. Mas na verdade o Imperador me mostrou que sim, existe como a gente construir um casamento saudável. Então, o casamento que revolucionou a minha vida amorosa e que eu achei que só ia revolucionar a minha vida financeira foi também o arquétipo do Imperador. E como aquele vídeo... Eita! Barulheira, né? E como aquele vídeo ficou muito longo e eu foquei muito nos meus comportamentos financeiros, esse vídeo eu quero focar nos meus comportamentos nessa questão de relacionamento, nessa questão emocional. Quando eu reencontrei o meu marido atual, eu já estava ativando o arquétipo do Imperador, o Imperador já fazia parte da minha vida, eu já tinha resultados financeiros estáveis, mas eu confesso que eu tinha medo de me relacionar. Eu tinha muito medo de me relacionar. Eu não sabia se eu estava pronta para viver o amor. Primeiro, porque toda vez que eu estava no relacionamento, eu vivia ameaçando o outro, que qualquer briguinha, qualquer desconforto que eu sentia, eu dizia assim, não quero mais. Qualquer coisinha, eu vou embora. Tudo, de tempos em tempos, eu vivia nessa ameaça. E depois, claro, com muita terapia, eu descobri que eu fazia isso porque eu tinha medo de ser abandonada. Então, qualquer desconforto que eu sentia na relação, antes que o outro me abandone, assim como aconteceu com o meu pai e com a minha mãe, eu vou abandonar primeiro para não sentir essa dor do abandono de novo. Então, eu vivia nesses joguinhos para fazer o outro implorar e dizer que quer ficar comigo e fazer eu me sentir importante, sabe? E aí, quando a gente se reencontrou e veio essa coisa, não, vamos ficar junto e tal, eu falei, olha, acho que a gente podia ficar cada um na sua casa. Não, vamos ficar junto, vamos morar junto, vamos ficar junto no mesmo teto. Aí eu peguei e chamei ele para conversar de uma forma séria, porque às vezes, quando a gente entra numa relação, eu era assim, pelo menos, né? Porque eu amo. E eu achava que amar era o suficiente. Eu quero ficar porque o beijo é gostoso, porque o abraço é gostoso, porque o sexo é legal. Porque, meu Deus, é tão legal quando eu tô com ele. E a gente, às vezes, acha e vê relacionamento como se fosse só isso, né? E como se aquilo também fosse a relação, o casamento, tudo virasse em torno disso, do quanto é gostoso estar junto, o abraço, o beijo e tudo mais. E ali, naquele momento, eu percebi que eu estava madura. Gente, eu tô querendo gravar lá fora, mas vocês viram, né? É vento, vento, vento. Então eu vim aqui para dentro. Vamos continuar o nosso papo daqui, falando de relacionamento daqui. Então vamos lá. Aí eu chamei ele para conversar, coisa que eu não fiz em nenhum outro relacionamento, porque conversa, já começar com uma DR, né? Conversa é uma coisa o quê? É racional. Então eu comecei a perceber que eu era muito emoção, eu tenho muita água, né? Mas eu entendi que para as coisas darem certas na Terra, a gente precisa conversar, a gente precisa de acordos. Combinado não sai caro, né? Até para ver se a gente está disposto e se a gente pode arcar com aquilo que se é conversado. Então, quando você aluga uma casa, você vai conversar com o proprietário e ele vai te dizer, olha, você vai pagar tanto por mês. Você consegue pagar tanto por mês? Se ele te disser, não sei, que é tanto e você for muito para você, aquela casa ali não é para você, não é mesmo? Não, dá para pagar tanto. Olha, mas tem também essa taxa de condomínio. Tem isso aqui. Então, você quando entra para fazer um contrato, e casamento contrato, é acordo, você tem que saber exatamente aonde você está entrando, o preço que você vai pagar, porque você vai colocar energia ali, você vai colocar tempo ali, e você precisa saber o que você vai receber de volta. Então, foi a primeira vez na minha vida que eu vi relacionamento, casamento, como algo racional. Ok, tinha um desejo, tinha uma emoção, tinha uma coisa toda muito legal que acontecia, coração, mas tem também uma questão que precisa ser resolvida racionalmente com a mente. Quando a gente alinha mente e coração, as coisas tendem a fluir melhor. Então, quando eu chamei ele para conversar,
nós já tínhamos sido casados. Na verdade, lá atrás a gente morou junto, né? Agora a gente casou mesmo. Lá atrás nós moramos juntos, tivemos uma filha, nossa filha faleceu há 14 anos atrás e era uma baderna a nossa relação. Então eu casei com a mesma pessoa, só que eu vivo um relacionamento totalmente diferente. Então lá atrás ele saía para tocar com os amigos dele, prioridade, né? Uma vida bem de adolescente ainda, né? De noitada. Aí, às vezes eu ficava em casa, às vezes eu ia junto, às vezes eu estava cansada de estar na noite com ele, ficava em casa. Mas a nossa relação não era prioridade, né? Os prazeres, as coisas legais que eram mais prioridade. Virava e mexia, a gente terminava, eu era muito ciumenta, eu gritava, eu brigava, eu ameaçava que ia embora, então era muito ruim. Horas a gente estava muito bem, horas a gente estava muito mal. Então dá pra ver que essa instabilidade que eu vivia na minha vida financeira, eu vivia também nas minhas relações amorosas. É a primeira vez na minha vida que eu tô vivendo uma relação harmônica por tanto tempo, né? E eu acho que isso é fruto também de maturidade, de consciência, de usar a cabeça, porque a mente é uma excelente ferramenta, só que infelizmente a gente não usa. Então, entender esse 50-50, coração e mente. Mas eu amo ele, eu gosto dele, mas eu ficava sozinha no final de semana. Eu amo ele, gosto dele, mas tinha essa coisa das ex. Era um inferno, né? E aí eu não tava mais disposta para viver isso. E quando a gente decidiu, não, vamos ficar juntos, chamei ele para conversar. E aí compartilhei com ele, né, para colocar nesse contrato, nesse acordo, quem era essa nova versão de Daniela. Porque talvez ele estava tentando começar algo comigo, pensando que eu ainda era aquela Dani de 14 anos atrás, mas depois de 7 anos de autoconhecimento, né, minha gente, é impossível a gente continuar a mesma. Eu falei, olha, vamos lá. Eu não sei o que significa casamento para ti. Eu não sei se tu já parou para pensar no que é casamento, no que é relacionamento, tá? Mas eu tenho refletido muito sobre isso, inclusive os últimos 2 anos da minha vida, eu decidi que eu não queria namorar nem casar, porque eu queria cuidar exclusivamente de melhorar a minha vida financeira. Hoje eu tô muito bem financeiramente, tá? Mas eu também entendo que hoje a minha empresa, os meus canais, os meus projetos, eles só crescem porque tem muita dedicação, muito estudo, muito pensamento, estratégia, né? Então, a minha empresa, ela não deu certo do nada. Os meus canais não dão certo do nada. A minha relação com as minhas filhas, a intimidade que eu tenho com elas, foi construída com conversa, com brincadeira, com passeio no parque, com cinema. E isso não foi do nada. Então, se eu não tenho intimidade hoje com a minha mãe, isso não foi construído, isso não foi regado, isso não foi semeado. Então, eu não sinto culpa por não ter isso. Então, as coisas que eu quero ver crescer na minha vida, eu dedico tempo para construir. Então, uma planta que você não rega, vai querer que ela dê fruto? Você não molha a coitada, não bota no sol se ela precisa de sol. Então, não adianta, né? E a importância, gente, da cabeça é justamente sobre isso. Porque não é só regar uma planta e botar no sol. Tem planta que se tu botar no sol ela vai morrer. Tem planta que se você botar água 3 vezes na semana é muito para ela. Tem planta que precisa de água 1 vez por semana, 1 vez a cada 10 dias, tipo espada de São Jorge. Né? Tem planta que já precisa de mais umidade. Então não é só sobre fazer, mas saber como fazer de acordo com a necessidade que aquela coisa precisa. Né? Porque a planta não vai se desenvolver cuidando errado dela, não é mesmo? Então, às vezes, muita água vai matar e pouca água também, depende muito da planta. E casamento é a mesma coisa. E aí eu falei isso pra ele, né? Porque eu com as minhas conversinhas, com os meus diálogo e tal, se ele já não gostasse do meu papo das minhas, ele já não servia pra gente voltar a ficar junto, né? Então eu falei pra ele assim, então assim como eu me dedico para a minha empresa dar certo, assim como eu escolhi por 2 anos não me relacionar, porque eu queria cuidar da minha vida financeira, estudar sobre dinheiro, aprender sobre investimentos, e eu melhorei a minha vida financeira, eu não acredito que um casamento vai dar certo sem renúncia, né? Porque eu renunciei a algumas coisas para fazer a minha vida financeira dar certo. Eu renunciei a algumas saídas com as minhas amigas para construir a relação que eu tenho hoje com as minhas filhas. Eu renunciei muita coisa para viver as coisas que eu estou vivendo hoje, porque não dá. Criança acha que pode ter tudo, quer ter tudo ao mesmo tempo e não dá. Então, eu falei assim com ele. Então, eu falei para ele assim, olha, então, se a gente quer casar, eu quero saber se tu tá disposto a fazer a tua parte. Porque imagina uma empresa onde os funcionários não fazem a parte dele. Essa empresa não vai crescer. Então, não adianta eu ir para a empresa e fazer a parte de todo mundo. Eu vou ficar sobrecarregada.
Então, se numa empresa cada um faz a sua parte, a empresa prospera e ninguém se sobrecarrega. O que eu quero dizer com isso? Falei para ele, eu vou fazer a minha parte na nossa relação, a minha parte. E eu só vou estar ocupada de fazer a minha parte, porque antes eu queria fazer a minha parte, fazer a parte do outro, amar por dois, ficava enchendo o saco, igual a dona Hermínia, cobrando. Ai, por que tu não tá em casa? Ai, por que tu tem que ficar em casa? Ai, por que tu sempre quer os teus amigos? Ai, eu não queria entrar numa relação pra virar, sabe, aquela da ladainha da conversa toda. Então eu falei pra ele, eu não vou ficar te cobrando a tua parte, porque tu é adulto. E casamento não é coisa de criança que quer estar com os amiguinhos. Casamento é coisa de gente grande, é coisa de adulto. A fase dos amiguinhos é quando a gente é adolescente, que tem pai e mãe que cuida da roupa, que cuida da casa, não é mesmo? Então essa é a consciência que eu tenho hoje de casamento, eu falei pra ele. E eu vou te falar uma coisa, aí foi onde a gente fez, ele que sugeriu da gente fazer essa tatuagem, nós dois temos essa tatuagem, que ele falou, a gente podia fazer uma tatuagem juntos. E eu falei pra ele assim, olha, eu tô super bem. E eu falei outra coisa, hoje na minha vida, eu não cozinho. As minhas filhas, nesse momento, moram com o pai delas. E eu só tenho 2 filhas. Elas são minha responsabilidade. Eu não quero um filho. Eu não quero alguém que eu tenha que cozinhar, que eu tenha que cuidar da roupa. Porque hoje, quando eu quero almoçar, eu só penso qual é o restaurante que eu quero comer. Eu vou no restaurante, como, volto para casa, gravo meus vídeos, chega final do dia, eu compro um vinho, boto uma série, assisto uma série tomando meu vinho. Se eu tô com vontade, faço uma jantinha pra mim. Essa é a minha vida hoje. Se eu tô afim de ir num samba, eu me levo. Se eu tô afim de ir no cinema, eu me levo. Então, assim, a minha vida é muito tranquila. Então, eu não quero preencher esse espaço das minhas filhas com um filho. Então, se a gente vai casar, você vai estar do meu lado. Se a gente vai morar numa casa, quem mora na casa? Eu e você, certo? Se eu não sou tua mãe e você também mora na casa, é nossa responsabilidade manter essa casa que a gente mora organizada. Então você não tá me ajudando quando lava uma roupa, estende uma roupa, bota o coisa lá o lixo lá na frente, lava a louça, faz comida. Você tá fazendo a sua parte dentro da casa. Então imagina uma empresa que tem 2 sócios. Cada um tem que fazer a sua parte. E eu não vou fazer a parte, porque nós dois precisamos comer, nós dois precisamos de roupa limpa, nós precisamos uma casa limpa. Então, eu não quero um filho. Eu não quero um filho. Então, vai ser nós dois, parceria. Se tu estiver disposto a isso, eu tô disposta. Acordos, contratos, combinado não sai caro. Isso é razão. Ai, Dani, mas vai botar um gelo em cima do negócio? Não vai trazer para a realidade. Sair do mundo encantado do Felizes para Sempre, como se o Felizes para Sempre fosse uma coisa que acontece do nada. Aí eu falei, outra coisa, né? Essa coisa da minha empresa dar certo porque eu rego, os meus canais porque eu tô ali, casamento é a mesma coisa. Não acha que a gente vai ficar bem e que a gente vai dar certo se a gente não se dedicar. E o que eu quero dizer com isso? Eu dei um sermão, né? Que muitas vezes eu queria fazer outra coisa e eu escolhi gravar um vídeo, eu escolhi estudar sobre ações, sobre investimentos, mas eu queria estar fazendo outra coisa. O que eu quero te dizer é que muitas vezes dentro de casa tu vai querer estar no bar tomando cerveja com teus amigos, mas isso vai regar teu casamento? Porque se tu não estiver olhando para a direção do casamento, esse casamento não vai dar certo. Então, se tu estiver disposto a renunciar o que for preciso, e se você estiver disposto a fazer essa relação dar certo, eu posso até sair dessa minha vida que tá bem confortável para investir nessa relação, tá? Aí foi outra coisa que eu perguntei, como é a tua vida financeira? Como é o teu relacionamento com o dinheiro? Eu perguntei, com o que tu gosta de usar dinheiro? Aí eu falei, olha, eu gosto de usar dinheiro com comida. Comida é o meu ponto fraco. Eu gosto de conhecer um bom restaurante, eu vivo conhecendo restaurantes, né? Eu não uso dinheiro com pagode todo fim de semana, eu uso meu dinheiro para ir no cinema, eu sempre gosto de me levar no cinema, eu não gosto de comprar parcelado, eu não gosto de comprar no cartão de crédito, eu não gosto da ideia de ter carro financiado. Essa sou eu hoje, porque ele me conheceu quando? Lá atrás, que eu usava todo o cartão, que a gente vivia endividado, que a gente vivia comprando comida no cartão de crédito. Quando a gente vivia essa relação lá atrás, a gente era essa pessoa. E ele ainda era essa pessoa. Então eu falei pra ele, né, olha, e ele trabalhava de CLT, tinha a vida dele, morava sozinho, então, aí ele falou isso, mas eu moro sozinho, eu faço minha comida, eu que limpo a casa, eu lavo meu carro, eu não preciso que tu faça comida pra mim, eu não preciso que tu limpe a casa pra mim, ele falou, e eu concordo que a gente tem que cuidar da casa juntos. Eu falei, ok, porque somos 2 adultos dentro de casa. E aí,
ele falou, olha, eu tenho contas para pagar sim, o meu carro está financiado, enfim. Eu falei, ok, mas tu tá disposto a mudar, tu tá disposto a gente conversar e transformar essa vida financeira, porque eu não quero voltar a ser quem eu era, eu não quero voltar a ser aquela pessoa que sai todo final de semana e tá todo final de semana atrás do próximo pagodinho e aquela vida de sempre. Eu gosto da ideia de viajar, eu gosto da ideia de conhecer outros lugares, é para isso que eu fui trabalhar pela internet, para ter liberdade. E ele disse, não, eu falei assim, ó, é um mundo diferente. E aí eu falei pra ele, olha, eu não estou disposta a ir pro teu mundo. Eu já deixei isso claro antes de juntar as escovas de dente, antes de assinar um papel lá e dizendo que eu queria casar. Eu não. A gente tem que saber o que a gente aceita e o que não aceita. O que é aceitável e o que não é aceitável. O imperador me mostrou que não vale tudo por amor. Entende? Porque eu tenho os meus limites, eu preciso respeitar os meus limites, do que é importante para mim. Qual é o sentido de eu casar para passar todo fim de semana sozinha? Não faz sentido nenhum, então eu fico sozinha e penso num plano legal sozinha para conhecer alguém de repente, de vez em quando, e estar com alguém de vez em quando. Então, quando a gente entende os nossos limites, e isso é racional, limite é racional, não é emocional, a gente consegue colocar para o outro o que a gente consegue aceitar, o que a gente não consegue aceitar. E como a nossa história era uma história do passado, e tinha muito amor envolvido, só que também muito desgaste, eu falei para ele assim, ok, tá disposto a fazer tua parte nas coisas, nas necessidades do funcionamento da casa, né, dessa coisa da gente fazer essa casa funcionar. Falamos sobre filhos, ele tem filhos, eu também tenho filhas, né, e sobre essa questão que minhas filhas fazem parte da minha vida o tempo todo, férias a gente fica junta, 2 vezes por semana eu pego elas. Aí eu falei, olha, mesmo a gente estando casados, a gente vai fazer coisas em família, mas eu preciso ter momentos que eu vou estar só eu e as minhas filhas para conseguir cultivar a intimidade com elas. Então tem vezes que eu vou querer ir no shopping só eu e elas, para que elas se sintam confortáveis para falar alguma coisa que elas queiram falar só para mim, e para elas lembrarem sempre dessa questão mãe. Então eu quero que a gente se sinta família, todo mundo junto, e a gente faz coisas juntas, a gente vai no cinema com as crianças, todo mundo, a gente janta, a gente joga banco imobiliário, ele, minhas filhas, filho dele, mas eu sempre tenho os meus momentos que só eu pego minhas pintinhas, essa é a galinha, os pintinhos, e a gente vai fazer o nosso programa de meninas, né? Então tem isso muito no meu casamento. Então tudo isso eu coloquei pra ele, porque o combinado, gente, não sai caro. E aí eu falei, tem mais uma coisa. Olha, nega do leite, né? Comecei a falar, não parei mais. Falei assim, olha, tem mais uma coisa. Eu só aceito entrar nessa história de novo, porque já era um Vale a Pena Ver de novo, né? E lá atrás teve muito desgaste, e a única memória que eu tinha dessa história nossa era uma história de desgaste, de incômodo com mulher, de noitada, de termina e volta, de agressão verbal. Era horrível, desgaste, cansativo, e eu não sabia se eu ia viver aquilo de novo. Eu não sabia se eu estava curada mesmo. E aí, como ele reapareceu, eu falei assim, ó, a gente vai fazer um acordo. Se a gente não conseguir fazer essa relação dar certo, porque não é assim, é diferente de dizer, mas e se não deu certo, não era pra dar? Às vezes a pessoa nem fez a parte dela, não era pra dar. Traiu, não fez nada, viveu fora de casa, não deu certo, porque não tinha como dar certo mesmo, entendeu? Não priorizou aquilo, vai dar certo como? Mesma coisa você não molhar uma planta e dizer, ela não era pra ela vingar mesmo. Tipo, sabe? Tem umas coisas assim, tipo, nunca guarda dinheiro, não era pra ter dinheiro guardado mesmo. Tipo, não tem fundamento, sabe? Então, eu disse pra ele assim, se a gente não conseguir fazer essa relação dar certo, e veja bem, eu só vou fazer a minha parte e eu vou estar focado em fazer a minha parte. E se em algum momento eu olhar para essa relação e eu ver que tu não estás fazendo a tua e que tu estás vivendo como um adolescente, priorizando os teus amigos, ou, sabe, e ver que tu não tá pronto para viver o casamento, eu simplesmente vou finalizar e tu vai me prometer que tu nunca mais vai me procurar, que tu nunca mais vai insistir nessa história, que tu nunca mais a gente nunca mais nem vai se falar, a gente vai botar um ponto final, liberar nós dois dessa história que todo mundo dizia que a gente tinha que ficar junto, que o nosso fim era junto, as pessoas diziam que ele era o amor da minha vida, eu era o amor da vida dele, né, eu casei, mas as pessoas sempre falavam, o Alex da Dani, e quando falava Dani, falava a Dani do Alex. A gente ficou 14 anos separados e as pessoas continuavam falando isso. O Alex da Dani? A Dani do Alex? Era sempre assim, de tanta conexão que a gente tinha. Só que isso ocupa um espaço.
e eu queria resolver essa história. E na minha cabeça, gente, a gente não ia ficar 3 meses, porque ele ainda estava naquele universo que eu tinha saído de lá há mais de 10 anos, e eu achei que ele não ia dar conta de assumir tamanha responsabilidade e crescer nesse nível, assim, sabe? Só que também acho que ele já tinha vivido muita coisa, experimentado muita coisa, e quando uma pessoa tem limite, posicionamento, a pessoa sabe até onde ela pode ir. As pessoas sabem com quem elas podem ir. Tem gente que trai porque sabe que vai chegar em casa e vai ter alguém que vai brigar, gritar, mas daqui a pouco vai estar lá, passando a mão na cabeça, dormindo de novo e como se nada tivesse acontecido. Tem gente que sabe que se dormir fora de casa, vai chegar em casa, a mulher vai estar com um bico desse tamanho, mas que depois vai ficar tudo bem. Ele sabia que eu não era mais a mesma pessoa e que os meus limites eram outros. Então hoje eu tenho um lema na minha vida: eu amo, tá? Eu amo, mas desde que isso faça bem pra mim. Se não fizer bem pra mim, eu posso amar, mas eu nunca vou dizer sim pra uma coisa que não me trata bem. Isso é assim, porque eu me trato muito bem. Eu me trato muito bem. Eu preparo meu café todos os dias pra mim, eu decoro meu prato, eu sento com calma, eu tomo banho, eu passo óleo no meu corpo, eu passo creme, eu me trato com respeito, sabe? Então eu não vou aceitar ninguém que me trate menos do jeito que eu me trato. Então eu deixei isso claro pra ele, fiz ele me prometer que se a gente não conseguisse fazer dar certo, ele nunca mais ia me procurar. E aí ele pegou, fez assim com o dedinho, dizendo que aceitava o acordo. Eu fiz assim com o dedinho também. E ali, dia 19 de abril, que é a data, inclusive, que tem na nossa aliança não tem a data do nosso casamento, tem a data desse dia que a gente cruzou os dedinhos. E aí a gente cruzou os dedinhos e fizemos esse acordo. Tivemos essa conversa densa, profunda, demorada, sim, importante, sim, sincera, dizendo o que aceitava e o que não aceitava, né? Que é quando você assina um papel e diz, ok, eu vou pagar tanto por mês, porque daí ninguém vai cobrar mais ou menos e depois não dizer, mas tu não me falou que tinha que pagar essa taxa de não sei o quê. Não, tá aqui, foi falado, entendeu? Então, para mim, casamento, o imperador me mostrou essa importância dos 4 elementos. Água, é emoção, é gostoso, fogo, é gostoso, coração, desejo, o pensamento, nossa, não paro de pensar, trocar mensagem, mas corpo, terra, sabe, colocar, isso é muito importante. Então, depois dessa conversa, que foi uma coisa que eu nunca fiz em nenhuma outra relação, porque eu nem sabia dessas coisas de limite e a clareza do que eu aceito, do que eu não aceito, do que eu gosto, do que eu não gosto, né? E dizer, olha, eu não casei para passar fim de semana sozinha, né? Se for para isso, eu fico sozinha e tal. Foi muito importante para mim e eu me vi madura, me vi crescendo naquele lugar. E desde que a gente começou, a gente tem isso, né? A gente tem essa prioridade. A gente prioriza a nossa relação, a gente prioriza o nosso casamento. Tem momentos que ele joga videogame com os amigos dele? Óbvio que sim, porque é muito saudável a gente manter essa individualidade, dele ter os amigos dele, ele tem os gostos dele, ele gosta de TikTok, ele gosta de Instagram, ele gosta de grupo do WhatsApp, ele tá no grupo da família. Eu não tô no grupo da família porque eu não gosto de grupo do WhatsApp. Ai, Daniela, que chata. Falei, tá, mas eu não nasci pra agradar as pessoas, eu quero que as pessoas gostem de mim por quem eu sou e não porque eu tenho que fazer pra que elas gostem de mim, entende? Então eu não tô no grupo da família. Já aconteceu de eu dizer não pro encontro da família dele para estar com as minhas filhas, regando a relação com elas, que elas são também prioridade para mim. E a gente consegue entender isso. Já teve um momento, né, que o filho dele terminou o namoro, estava super mal, ele saiu, levou o filho dele para almoçar, só os dois, né, papo de menino, enfim. Então, assim, a gente prioriza a nossa relação. Então, ele saiu dos grupos lá que ele tocava, por mais que ele tenha vontade de jogar todos os dias, na maior parte da semana, chega às 7h30, 8 horas, às vezes a gente combina, hoje vamos se encontrar às 7h30, hoje vamos se encontrar 8 horas, hoje vamos se encontrar 8h30, e a gente marca um horário, e naquele horário, ainda que eu esteja morrendo de vontade de continuar trabalhando, porque eu amo trabalhar, eu sou workaholic, meu prazer é trabalhar, então ainda que eu sinta vontade de trabalhar, ainda que eu sinta vontade de fazer outra coisa, a gente não faz só o que sente vontade, quem faz só o que sente vontade é adolescente, criança, né, adultos entendem limites, entendem a hora de começar, entendem o poder de regar alguma coisa, e é bom olhar para esses 2 anos que se passaram dentro da nossa relação,
e ver que teve vezes que a gente não estava muito afim, mas aí a gente deitou, ligou e daqui a pouco foi legal e a gente pedia uma isca de peixe para comer, e aí quando via a gente estava rindo. Tem coisas que não vai ser igual academia, pô, você não quer ir, mas é quando você vai, e aí quando você tá indo embora, eu falo, putz, cara, eu fui, né, eu consegui, eu fiz o que tinha que ser feito. E o Imperador é muito sobre isso, né? É sobre fazer o que precisa ser feito, não é fazer o que sente vontade. Ninguém trabalha só quando sente vontade, entende? E se você quer emagrecer, se você quer ter um corpo definido, não adianta ir pra academia quando sente vontade, comer banana, granola quando sente vontade, porque quem vive por vontade nunca vai colher um resultado de uma pessoa, de um adulto de verdade, né? Então nós dois amadurecemos muito. A gente não vive altos e baixos. Uma vez eu comentei sobre essa relação harmoniosa, né? E teve uma pessoa que comentou assim nos comentários: ai, Dani, mas não é chato não ter uma briguinha? Não é chato assim ter, porque o sexo depois da briga é gostoso, né? A gente vivia muito isso na primeira fase da nossa relação há 14 anos atrás. Pô, brigar, depois que, sabe aquela coisa? Mas, gente, sério, a maturidade, a harmonia que existe dentro da nossa casa, o prazer, a leveza, a comunhão que se criou entre a gente é uma coisa, assim, inexplicável, assim. Então, eu sou suspeita a falar, assim, porque eu nunca pensei que relacionamento era algo construído também de forma racional. Porque na minha cabeça, relacionamento era coisa só de coração. É porque eu amo, porque eu beijo, é porque eu só penso, é porque... Não, vamos aterrar um pouco, né? Vamos aterrar. O que dá pra mim, o que não dá, né? E aí foi assim, ele deu a ideia da gente fazer a tatuagem dos dedinhos cruzados, a gente fez. Aí teve um dia, e ele não era dessa coisa do pedir em casamento e tal, aquariano, né? Acho que as pessoas são mais desligados das coisas, assim. Mas um dia ele chegou do serviço e ele falou, vamos casar. Eu falei, casar? Vamos casar no cartório e tal. Dessa vez eu quero fazer tudo certo, né? Ele falou. Eu falei, tá bom, vamos. Daí a gente foi lá pra ver a papelada e tal, casamos. E bonitinhos, assim, minhas filhas hoje amam ele de paixão, assim, ele também ele pensa, compra controle de videogame pra elas, conquista os negocinhos no videogame pra elas, porque elas gostam. Eu não sou da galera do videogame, né? Então ele tenta baixar um joguinho pra ver se eu vou gostar do joguinho, ele tenta encontrar mais coisas pra gente fazer junto, então a gente vai pra praia junto, a gente tem muita união. E eu também tenho os meus momentos de estar sozinha, tipo ontem eu precisava comprar umas roupinhas coloridas, que eu falei pra vocês que eu tô nessa vibe colorida, fui sozinha, bater perna, e aí eu almocei sozinha no shopping, andei. Então a gente tem, às vezes ele tem os amigos dele que ele convida pra vir aqui jogar sinuca, eles jogam sinuca aqui, ficam juntos umas 3, 4 horinhas, toma a cervejinha deles, depois ele sobe. Então a gente tem esses momentos, mas a maior parte do tempo, a nossa prioridade não são os nossos amigos e nem lá fora. A nossa prioridade é o nosso casamento, é a nossa família de origem, né? Tem a família pai, mãe, vó, essas coisas ficam em segundo, né? A prioridade é a gente, assim. Então, ele é prioridade para mim junto com minhas filhas e eu me sinto prioridade para ele, assim. Então, eu me dou super bem com a minha sogra, mas a nossa família vem antes, né, deles, mas a gente de vez em quando tá junto, enfim. E foi assim que o Imperador melhorou e mudou completamente a minha vida amorosa e trazendo racionalidade e trazendo essa razão, que parece que não é coisa de relacionamento, trouxe estabilidade, trouxe harmonia, trouxe compromisso, trouxe maturidade e para a relação, assim, sabe? Essa harmonia, essa coisa gostosa, assim. Então é isso, gente, né? Eu desejo de verdade, assim, que essas partilhas de como as coisas acontecem por aqui e as coisas que eu aprendo também do lado de cá contribuam para vocês nessa forma de pensar, né? E de viver também a vida, né? E aprender alguma coisa com isso. E quando eu olho para trás, a Daniela antes do autoconhecimento, antes desses processos, eu tô sempre me analisando e vendo como que eu posso melhorar, vendo a pessoa que eu fui nas outras relações, meu Deus, eu não sei como que as pessoas conseguiam ficar comigo, porque eu era uma pessoa terrível, eu era extremamente instável, briguenta, mal-humorada, sabe, ficava bicuda por tudo, nossa, era uma pessoa muito pesada, muito. Então perceber essa pessoa que eu fui, entender que nem sempre eu tinha razão, que às vezes eu brigava sem nem saber, por coisa que a minha cabeça inventava, e ir mudando, né, e eu vejo que também o meu casamento é um reflexo dessa maturidade. Então, talvez o Imperador chegou na minha vida no momento que eu também estava pronta para amadurecer,
Porque eu era uma criança nas relações, sabe? Eu era uma criança, assim, tipo, ai, agora eu quero estar sozinha, não, sabe? Ficava um tempão sozinha. A outra hora queria que o outro desse o mundo pra mim e olhasse só pra mim. Ai, era horrível, né? Então, maturidade e razão, o imperador, esse que constrói império, e eu dizia que ele não constrói império só na vida financeira, eu acho que ele pode construir impérios também nas relações, me ensinou que o combinado não sai caro, e que limites são importantes. E a nossa semeadura naquilo que a gente quer ver crescer também é importante. E que não adianta ficar junto uma vez por mês e querer ter intimidade na relação e vontade de sexo. Não tem como, né? Nesses 2 anos, a gente não ficou mais do que 10 dias sem sexo. Por quê? Porque a gente cultiva esse tempo de qualidade juntos. Então é natural que os corpos queiram se encontrar, né? Que os corpos queiram. Agora eu tô operada, né? Então a gente tem essa pausa aí. Já estamos 1 mês ali de folga, porque eu realmente estou em recuperação da cirurgia. Mas isso é super compreensível, porque ele quer me ver bem, ele quer me ver me melhorar, então ele nem tenta, ele não fica me alisando, ele super, sabe, ele até evita encostar para não. E é isso, tá bom? Eu desejo de verdade que esse vídeo tenha contribuído para vocês, com vocês, tá? Se vocês gostam de vídeos assim, onde eu trago um pouquinho das minhas vivências, clique em gostei, é uma forma de eu saber. Se inscreve por aqui e a gente se vê, então, nos próximos vídeos.